Bem, é uma grande responsabilidade falar sobre literatura, sobre poesia, depois de ter ouvido o mestre Ângelo Monteiro, né, que é uma das minhas grandes influências e ah, certamente um dos maiores poetas vivos do Brasil, se não o maior, um filósofo da arte extraordinário. E eu devo muito da minha formação aí. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse evento a Luciene Amado, ao Eduardo Dipp, ao Aramis e ao Wagner Mafuso. Como eu sou virginiano, muito metódico, eu resolvi preparar um texto para não perder o fio da meada. Né? O título do texto é o seguinte: A salvação mediante a literatura, ou a poesia como ponte para a transcendência. O meu contato com a poesia sempre foi visceral. Lembro-me que, aos 6 ou 7 anos de idade, abri um livro de poemas do Carlos Pena Filho, que anos mais tarde descobri ser meu parente, e fiquei estupefato. À época, meu vocabulário era bastante limitado, e em consequência minha capacidade de compreender aquele idioma a um só tempo estranho e fascinante era quase nula. O que não impediu, no entanto, que eu vislumbrasse, intuitivamente, é claro, o poder encantatório daquelas palavras misteriosas, daquele ritmo harmonioso, como a música das fontes, daquele sortilégio verbal. Mas minha mania virginiana de tentar racionalizar e categorizar tudo, já presente desde a infância, fez com que eu fugisse do confronto com aquela esfinge. Some-se a isto o prosaísmo da minha vida escolar, dentro da qual professoras despreparadas, para não dizer deliberadamente maliciosas, eu só fui descobrir isso tempo depois, com a leitura do Pascal Bernardin, né? Faziam o possível e o impossível para desestimular os voos da fantasia infantil, sem os quais as crianças se tornam ou marionetes ou patéticas caricaturas de adultos. Tais fatos fizeram com que, durante mais ou menos 10 anos, eu me desinteressasse da literatura e das artes em geral. Foi apenas na adolescência, mais precisamente quando eu cursava o ensino médio, que a poesia voltou a despertar em mim aquele sentimento de espanto originário, para usar a expressão do Ponty, sentimento semelhante ao que tive aos 7 anos, quando pela primeira vez entrei em contato com a alta poesia, embora sem compreender. Isso é curioso, né? Porque o Wittgenstein disse que quando leu o Trakl, já adulto, não conseguiu compreender. E aquilo, mesmo assim, causou nele um encantamento. Então, não tem nada demais de eu, como criança, também não compreender, né, a poesia. Pois bem, voltamos a esse momento da minha adolescência. Lembro-me que quando a professora leu um soneto de Augusto dos Anjos, poeta que provavelmente, mais pela sua cosmovisão nihilista e derrotista, do que pelo seu inquestionável mérito estético, é cultuado pelos jovens. Lembro-me que eu, imediatamente, senti um arrepio na espinha. Desde esse momento, a poesia, para mim, passou a ser um substitutivo da religião. Nessa época, tinha os meus 16 ou 17 anos. E como não poderia deixar de ser, à maneira da esmagadora maioria dos meus colegas de classe, eu era um pseudo-ateu mais ou menos cretino. Havia em alguns dos anjos, a despeito da sua obsessão pelos aspectos mais sombrios da existência, que anos mais tarde descobri ser um ardil retórico, havia nele a presença pulsante do mistério. Assim, alguns dos anjos, apesar do seu tom hiperbólico, quase histérico,
tão característicos dos posers, foi a minha porta de entrada para a grande poesia, que eu só descobriria anos mais tarde, em Blake, em Emily Dickinson, em Hilke, em Ângelo Monteiro. À época, a leitura do poeta paraibano foi a forma que encontrei de estabelecer um contato, ainda que precário, com as potências estranhas do sagrado. É que, em tempos nos quais o materialismo e o ceticismo imperam, os poetas, como observou o filósofo Benedito Nunes, surgem como retardatário e, no entanto, tempestivos núncios da fuga dos deuses e ganham a condição dilacerada de intérpretes do sagrado. Isso é uma grande verdade, diga-se de passagem. De modo que, mesmo a cosmovisão um tanto imatura do poeta paraibano já fez com que o discurso eivado do materialismo dos meus professores fosse caindo por terra. Não fazia mais sentido, depois de uma experiência tão significativa, embora ainda incompleta, do mistério, que eu continuasse acreditando no universo como a mais bela obra-prima feita por ninguém, como certa vez escreveu Chesterton. Desde então, comecei a perder a fé na religião marxista tão festejada pelos meus subprofessores. Ora, se até Schopenhauer, com todo o seu pessimismo oceânico, dizia que só os pouco inteligentes negam o mistério, que motivos tinha eu, apesar da minha inteligência um tanto limitada, para duvidar do mais fatalista dos filósofos? Foi precisamente nessa época que eu descobri a minha verdadeira vocação, já prefigurada desde minha infância, e decidi entrar no curso de letras. Então, durante os anos que eu cursei letras, admito que aprendi mais nos corredores que nas salas de aula. Foi nesse período que entrei em contato com os autores mais decisivos para a minha formação. Com T.S. Eliot, aprendi que a poesia cria em nós uma espécie de sensibilidade suplementar. Eliot também diz uma coisa muito curiosa, né, que a poesia ela descobre os sentimentos ocultos do leitor, descobrir no sentido de tirar a coberta, né? Com Hilke, que não devemos desprezar os aspectos grandes e graves da existência, diante dos quais o anedótico foge com o rabo entre as pernas. Com Goethe, que a poesia é a voz do inefável. Com Pound, que as metáforas têm mais a nos dizer que os conceitos abstratos. A imagem Coração em Chamas nos diz mais sobre o desespero do que a própria palavra desespero. Com Fernando Pessoa, que o papel da arte é elevar o nosso espírito. E com Ângelo Monteiro, que o mistério é a lei suprema da poesia. Este último talvez o mais significativo dos aprendizados. Pois o que é a verdadeira arte, seja ela verbal, musical ou plástica, se não uma ponte, uma via de acesso ao mistério da existência? Neste sentido, erraram certas igrejas de matriz calvinista, que, ao tolherem a dimensão estética da religião, dificultaram o acesso de seus fiéis ao sagrado. Certo fez o catolicismo. A Igreja Católica dificilmente teria o mesmo poder de persuasão e o mesmo encanto caso desprezasse a força arrebatadora da grande arte, desde as esculturas quase vivas de Bernini aos sublimes poemas de São João da Cruz, para citarmos uma parcela ínfima de obras monumentais, que não representam sequer um milésimo do legado da arte cristã à humanidade. Ouso dizer que, sem a arte de matriz cristã, a história da arte ocidental perderia 80% de sua magnitude. Mas vamos fechar esse parênteses e voltar a falar da poesia propriamente dita. Né? A poesia, como adubo de imaginário e floresta de símbolos, é a bússola sem a qual a navegação pelos oceanos das sagradas escrituras se torna perigosíssima, se não inviável. Digo por experiência própria que só consegui compreender o discurso metafórico e alegórico da Bíblia, e em parte, né? Embora saiba, evidentemente, que nem tudo na Bíblia é alegórico e metafórico, devido
ao meu caso de amor com a grande poesia. Há muita poesia na Bíblia. Por exemplo, o profeta Isaías foi um poeta barroco muito antes do advento do barroco, como essa passagem do Antigo Testamento que eu vou ler para vocês a seguir demonstra, né? É uma sublime dança de oxímoros aqui. Então, abre aspas. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês olharão, porém nada verão. Porque o coração desse povo se tornou insensível, e eles são duros de ouvido, e fecham os olhos para não ver com os olhos, e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração, e não se converter. Assim, eles não podem ser curados. Mas eu me converti e me curei, e a poesia foi a ponte que me levou à transcendência. Através dela, compreendi que a religião não é o ópio, mas a poesia da humanidade, como tão bem sintetizou Harold. Então, que Deus seja louvado por tão magnífica dádiva. Bem, eu preparei esse texto, como eu já disse, eu sou muito metódico, né? Eu fiquei um pouco com receio de cometer lapsos de memória, essa coisa toda, né? E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para complementar. Você nos contou a relação, ou como o fato literário, poético, apareceu na tua vida, isso desde muito cedo. Eu gostaria que você discorresse um pouco mais a respeito disso, mas no seguinte aspecto. Em que a literatura te transformou? Como você percebe isso? Que tipo de transformação você percebe em si mesmo, provocada pela literatura? A literatura ajudou a dar corpo a sentimentos que eu já possuía, mas não conseguia apreender, né? E me ajudou também a ampliar a minha visão de mundo, né? Me ajudou a ter uma sensibilidade suplementar e ajudou também na percepção do sagrado nas coisas, né? Que o Eliade até chama da hierofania, né? A manifestação do sagrado. A nossa época vive num poço materialista tão profundo que é como se nós estivéssemos inseridos num lago, embaixo d'água, né? Nós perdemos o contato com essa sacralidade que há nas coisas, que há na natureza. Então, a literatura e as artes, de uma maneira geral, elas ajudam a resgatar isso daí. E uma outra pergunta que eu também fiz ao Ângelo, e cabe a você, porque você é um poeta de uma nova geração, digamos assim. Eu não vou perguntar se você acha que a literatura está morrendo, como eu fiz com o Ângelo, mas eu queria que você falasse um comentário a respeito das novas produções, aquilo que você tem acompanhado, aquilo que de fato merece ser comentado, aquilo que tenha um valor para você e seja atual, digamos assim. Com exceção, claro, do Ângelo Monteiro, que todos nós conhecemos. Bem, eu concordo com o Ângelo. Ainda se produz poesia de alta qualidade hoje. Por exemplo, Herberto Helder é um poeta português, é um poeta extraordinário, excepcional, né? Existe uma turma jovem, que eu prefiro não citar o nome para depois não me fuzilarem, a gente sempre esquece de um ou outro,
que também tem produzido coisas bem interessantes, né? Agora, uma coisa que eu temo um pouco é a polarização, né? É o radicalismo, aquilo que Cecília Meirelles chamava de ou isto ou aquilo, né? Então o sujeito ou lê apenas Camões e Dante, ou lê apenas a poesia de vanguarda, né? O sujeito ou gosta de Bernini ou gosta de Rodin, né? Então, às vezes as pessoas cometem a aberração de dizer que os poemas de verso livre são inferiores. Outras vezes dizem que os sonetos são superiores. Isso aí é uma bobagem, é uma idiotice, né? Você não pode comparar. Os maiores poemas do século XX, eu creio que foram escritos em versos livres. A Tabacaria de Fernando Pessoa, as Elegias de Duino de Rio, os poemas de Gorg Trakl, vários poemas de Eliot, né? Como também existem sonetos excepcionais escritos no século XX, como os sonetos de Fernando Pessoa, de Carlos Pena Filho, de Ângelo Monteiro. Então essa tentativa de compartimentar as coisas, eu acho muito simplista. Eu acho que para você ter uma ideia, o próprio Trakl é considerado um poeta vanguardista do expressionismo alemão. Mas tem uma turma que neoconservadora que abomina todo o movimento vanguardista. Então, Carpo, segundo Carpo, o Gorg Trakl foi um poeta até superior a Rilke, né? É um dos 4 poetas maiores, os 4 ou 5 poetas maiores da literatura alemã. Então eu não vou ler o sujeito, porque o sujeito é de vanguarda, que é uma imbecilidade, é algo completamente imbecil isso aí, né? A outra imbecilidade é o caminho oposto, né? É justamente o sujeito se recusar a ler os clássicos, né? A ler a literatura mais tradicional. Então vamos buscar aí um meio termo, né? Vamos beber em Fernando Pessoa, mas também em Camões e Fernando Pessoa. Inclusive a poesia portuguesa contemporânea é uma poesia muito forte, né? Você tem um Eugênio de Andrade, você tem uma Sofia de Mello Bryan Anderson, né? Você tem um Albano Martins, você tem o Herberto Helder. Quer dizer, eu não vou ler porque é contemporâneo. Tem o Alberto também, Alberto. Quer dizer, eu não vou ler simplesmente porque é contemporâneo, porque, né? Então, eu acho que Tá se negando. passa muito por aí, sabe? Essa tentativa de equilibrar as coisas, né? Jorge Luiz Borges foi um grande mestre para mim. E ele disse certa vez que quando pegava um livro clássico e não gostava, ele fechava e não lia mais. Quer dizer, eu acho que a pessoa tem sim a obrigação de ler os clássicos, mas ao mesmo tempo, se aquilo não despertar um prazer, um êxtase, né? Não tem por que insistir naquilo, né? Você pode buscar outros caminhos também, ou até redescobrir alguns escritores, né? Então, assim, às vezes essa questão de ler os clássicos acaba virando uma espécie de fetichismo, assim, né? Eu vou ler só os clássicos, mas às vezes certos autores têm muito mais a dizer sobre você, né? Agora, o preocupante é o sujeito ler vários clássicos e não se identificar com alguns. Aí realmente ele tem algum problema mental muito sério, né? Acho que é mais ou menos isso. Um dos títulos um
título de um livro do Ângelo é A Arte ou Desastre. E conspicuamente nós vivemos num período de desastre estético, digamos assim. Quais caminhos você aponta para uma reeducação estética ou para a recuperação de um senso da forma? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso aos nossos telespectadores? Bem, eu acho que a própria iniciativa de vocês já é um caminho interessante de orientar o grande público para o contato, a fruição da grande arte, né? Agora, o outro caminho é justamente tentar fazer com que as ideologias de matriz materialista, ou seja, todas as ideologias na realidade, né? Porque o que não é de matriz materialista não é ideologia. Tentar combatê-las, né? Porque elas falsificam a realidade e ao falsificarem a realidade elas também falsificam a arte, né? Quer dizer, a arte, boa parte da arte de hoje, da poesia de hoje, da literatura de maneira geral, virou um veículo de propagação ideológica, né? de propaganda ideológica. Então perdeu a sua função essencial, que é de fundadora do ser, né? De apontar para a transcendência, para o sagrado, né? De nos mostrar o caminho da transcendência e o caminho do sagrado. Mais ou menos isso. Tem mais algum comentário? Não, eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite e dizer que também ficou muito difícil falar alguma coisa depois que Ângelo Monteiro falou, né? Então então é isso. Muito obrigado aí pela... Nós que agradecemos.